Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Se você tá chegando aqui nesse canal e ainda não me conhece, meu nome é Renieri e aqui é um canal onde a gente fala sobre livros pra quem gosta de ler de tudo. E hoje eu tô aqui com uma nova lista, uma lista atualizada de livros que é possível que você leia em um dia. Se você tiver com um dia livre aí pra se dedicar totalmente à leitura, dá pra você matar esses livros em um dia tranquilamente, porque são experiências parecidas com a que eu tive. E por que eu tô falando da lista atualizada? Porque eu já fiz um vídeo com uma lista dessa há não muito tempo, na verdade deve fazer já bastante tempo aqui no canal. É uma lista antiguinha, com leituras que eu tinha feito mais ou menos na época em que eu gravei aquele vídeo. E agora eu tô trazendo então essa nova lista com leituras que eu concluí mais recentemente pra trazer pra vocês essas recomendações. E aqui tem livro pra todos os gostos, pra quem quer ler suspense, ler romance, ler clássico, tem de tudo pra todos os gostos. Então já senta aí, se aconchega, pega papel e caneta, abre o site da Amazon aí no seu celular enquanto você assiste esse vídeo pra você ir salvando esses livros na sua lista de desejados, porque você vai querer ler vários desses. Eu tenho certeza absoluta. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. E também vou te lembrar pra se inscrever aqui e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações, dos próximos vídeos que forem saindo por aqui. E também te lembrar que nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu tô produzindo conteúdo constantemente, com recomendações de livros por lá também. Você também fica sabendo aí em primeira mão das minhas leituras, o que eu tô lendo no momento atual, as minhas atuais leituras, então já me segue por lá também, pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E antes de eu te dar as recomendações de livros, deixa eu só te dar aqui uma outra dica, que é o meu cupom de 15% de desconto no site da Insider. Hoje aqui eu tô vestindo a Structure Tank, que é uma blusa, gente, com caimento excelente. Esse corte dela aqui na manga é um charme só, deixa os seus looks extremamente elegantes. E é claro também que estamos falando aí de peças tecnológicas que se adequam à temperatura, te ajudam aí na absorção de suor, não deixa aquele cheiro ruim de suor no seu corpo e que você pode usar aí em diferentes ocasiões, tanto para aqueles looks mais chiques quanto para os looks mais casuais. E o melhor de tudo é que também essas roupas têm tecnologias que não desbotam, para você poder usar aí por muitos e muitos anos a fio, sem ficar com a roupa desbotada com as lavagens. Enfim, gente, são tecnologias simplesmente incríveis nessas peças. E hoje eu tô aqui para lembrar vocês do meu cupom de 15% de desconto, que é cumulativo com outras ofertas que estão acontecendo no site da Insider. E tem mais, se você estiver assistindo esse vídeo durante a Semana do Consumidor, vale a pena dar uma olhada lá se ainda tá disponível a oferta de frete grátis para algumas compras. Vou deixar aqui na descrição o link do site e também o meu cupom aparecendo aqui na tela. E eu falei da blusa, mas eu também tô usando hoje nesse vídeo a saia Kyoto, que é uma saia muito estilosa. Eu já tenho o short Kyoto, que eu já mostrei pra vocês aqui em outras ocasiões. E agora eu tô com a saia, que é uma saia de um tamanho mais longo, também super estilosa, muito chique, pra você montar aí diferentes looks com outras peças da Insider. Hoje eu tô montando com essa camisa, mas também dá pra você montar com o top, que também fica perfeito. Enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pra vocês adquirirem e fazerem lá o acesso, verem o cupom, conferirem as ofertas que estão acontecendo por lá e ver também se você consegue o frete grátis na Semana do Consumidor. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E agora que as dicas foram dadas, bora falar sobre esses livros que eu separei pra vocês. Eu vou trazer aqui um dos mais recentes que eu li dentro dos suspenses, que eu recomendei bastante no meu perfil do Instagram, já falei aqui no canal em algumas ocasiões, que é o Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Penning. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Dark Side Books, tá nessa edição lindíssima, maravilhosa, capa dura, como sempre os livros da Dark Side são maravilhosos, e ele veio pelo selo Elas, que é uma coleção de suspenses que a editora está publicando, de livros de suspense escritos e protagonizados por mulheres, enfim, excelente. Já li vários livros dessa coleção e esse aqui foi um dos mais recentes que me deixou simplesmente vidrada. Esse é aquele tipo de thriller psicológico doméstico envolvendo um casal e problemas que eles estão enfrentando no casamento, que já vai te prender desde as primeiras páginas. Esse livro vai contar a história desse casal que tá junto há 10 anos e tá passando por dificuldades no casamento, e eles acabam indo fazer uma viagem em conjunto pra passar um final de semana em uma casa afastada no interior da Escócia. Porém, quando eles chegam lá, coisas estranhas começam a acontecer. Pra começar, essa casa não é bem uma casa, é uma antiga capela que foi adaptada para o uso de uma casa. E eles chegam lá com aquela nevasca, aquele coisa que, tipo, sabe, extremamente difícil de enxergar qualquer coisa no entorno. Tá só os dois e o cachorro deles, não tem civilização em volta e coisas estranhas começam a acontecer ali. A gente vai ter então esse suspense acontecendo no presente e também temos aí uma história que acontece no passado, em que a autora vai narrar pra gente sobre como esse casamento começou, os primeiros anos desse casamento e o que veio acontecendo aí ao longo desses 10 anos pra fazer com que esse casal, no momento presente, não estivesse tão bem assim no relacionamento. A autora vai trazer então diferentes situações, diferentes sutilezas dentro da história que fazem com que a gente compreenda essa questão do casamento e mais
pro final da história, ela vai trazendo novas informações e conectando melhor esse casal com outros personagens e outras situações que vão sendo apresentadas, além de que ela também vai trazer aqui uma reviravolta muito legal no final desse livro, que eu não tava esperando, fui pega de surpresa realmente. E eu achei muito legal a forma como a autora construiu essa história, de forma a trazer essa reviravolta e te fazer realmente de trouxa, sabe? Aquele negócio que você não fazia ideia que iria acontecer, porém foi feito de um jeito muito inteligente, que, de minha opinião, assim, pelo menos foi bem interessante, me agradou bastante. Então eu deixo aqui a recomendação pra quem tá afim de um suspense pra começar num dia e não se levantar da cama, do sofá, até acabar a história. Agora, um outro livro de suspense que foi, assim, pra mim, recentemente, que eu li muito rápido, em poucos dias, assim, dá pra concluir essa leitura. Porém, nesse caso aqui, eu não vou dizer que vai ser uma leitura maravilhosa. É um livro que eu acho que tem muitas falhas, muitas questões, furos ao longo da história. Não é uma história que eu acho que seja excelente. É uma história que tem problemas. Porém, como a gente tá falando aqui de livro pra ler em um dia, esse livro aqui se encaixa. E tem mais, é um livro de uma autora que faz muito sucesso, que agrada muitos leitores. Eu não gostei do livro como um todo. Tem pontos que eu gosto, tem pontos que eu desgosto, mas eu já vi que tem muita gente aí que acaba gostando, então, enfim, vai ser de experiência mesmo. Eu tô falando aqui de A Professora, da Freida McFadden, essa autora aqui que é a mesma autora de A Empregada e vários outros livros que saíram recentemente, porque essa autora virou um fenômeno. Muita gente lendo e amando os livros dela e todo mundo, sempre quando vai falar bem dos livros dela, fala justamente sobre isso. São livros muito ágeis, muito fáceis de ler, muito fluidos e realmente são assim, ela tem uma escrita que é muito instigante, envolvente, então ela pega o leitor desde a primeira página. Porém, as histórias que ela cria, embora sejam também muito intrigantes, nem sempre, eu acho, são histórias bem elaboradas, bem costuradas. E esse aqui é um exemplo claro disso. A gente leu lá no meu Clube do Livro essa história, se você não conhece, eu tenho um Clube do Livro que acontece através do Catarse, o link fica na descrição se você tiver interesse. E na discussão, gente, no dia que a gente parou pra discutir sobre esse livro, só deu gente tendo a mesma impressão, sabe? Tendo as mesmas opiniões de que é um livro que tem seus pontos positivos, porém a autora peca em certos furos que ela deixa aberto na história. E aqui a gente tem uma trama envolvendo o ambiente escolar. Temos a história sendo narrada por duas personagens principais. Uma delas é a professora, que é a Eve, que é uma professora de matemática do ensino médio. E a outra personagem é a Ed, que é uma aluna dessa escola. E a gente vai, no começo do livro, saber já ali através de um prólogo que tem uma mulher, né, alguma pessoa tá enterrando alguém, alguma moça, mulher, enfim, tá enterrando alguma outra pessoa e daí tu fica naquela, beleza, alguém morreu, quem será que foi, quem será que tá enterrando, porque você não sabe de nada disso, só sabe que tem alguém cavando uma cova pra enterrar alguém. Nós vamos entendendo alguns detalhes das vidas dessas duas, como por exemplo, a professora, ela é casada com um cara que é um professor de inglês na mesma escola e a gente vai entendendo um pouco mais também sobre detalhes do casamento dos dois, sobre como também é um casal que não tá muito bem no casamento. E pelo lado da Ed, que é essa aluna, a gente tem outras questões também envolvendo essa menina, envolvendo o passado dela, envolvendo traumas e situações que ela enfrentou até mesmo dentro da própria escola no passado, e como em determinado ponto as linhas de narrativa dessas duas vão se intercalar e os destinos dessas personagens vão se entrecruzar, né? Tanto da professora e seu marido, quanto dessa aluna. E a gente vai entendendo melhor pra onde a história vai conforme, né, a gente vai lendo. É um livro que vai falar bastante sobre essa questão da hierarquia de poder, principalmente dentro de uma instituição em que você vai ter aí diferentes hierarquias, né, como por exemplo aluno e professor, e também diferença de idade. Temos aqui uma aluna que é um pouco mais jovem do que essa professora e que esse professor também, enfim. Então a gente tem aí essas nuances, essas questões dos perigos, sabe, envolvendo relacionamentos assim entre professores e alunos e tal ao longo da trama. Porém, apesar disso ser muito interessante, a gente tem aí, como eu falei, né, um monte de coisas que a autora vai desenvolver dentro da própria linha do suspense, sabe, que são incongruências, são coisas que simplesmente a conta não bate e chega no final do livro, você tem ali, né, um epílogo que faz menos sentido ainda. Eu terminei o livro, assim, realmente pensando, meu Deus, isso aqui não faz o menor sentido. Porém, não dá pra negar que é um livro que devora, você pega isso aqui pra ler, você devora, porque você vai ficar curiosa pra terminar a história, você vai ficar intrigada pra saber o que vai acontecer no final desse livro. Não vou garantir aqui que você vai gostar, tem gente que gosta, eu não gosto, mas deixo aqui a sugestão, se você já tiver esse livro aí, enfim, né, estiver pensando em ler e quiser ir um livro pra ler em um dia, tem aqui um livro que muito provavelmente vai ser assim. Você vai sentar e vai ler ele em um dia só. Agora, falando de coisa boa, livro que eu gostei e que eu recomendo muito pra vocês, eu vou trazer aqui A Inconveniente Loja de Conveniências, que por sinal tem o segundo
segundo livro saindo agora pela editora Bertrand. E esse é um daqueles livros de literatura de cura que, por sinal, eu já fiz um vídeo aqui pro canal há não muito tempo, um vídeo recente, com várias recomendações de livros desse gênero que me conquistou e que tem conquistado muitos leitores. Eu vou deixar o link aqui no card. E esse livro aqui também, gente, você vai ler aí, ó, em um dia, um livro curtinho, super gostoso de ler, envolvente também, e que vai trazer aquela leitura mais calma, mais devagar, assim, mais lenta. Tipo, é uma leitura que você sente que a história é lenta, que não acontece muita coisa dentro da história, embora sim a gente tenha acontecimentos que vão ser bastante emocionantes ao longo da trama, porém é aquele tipo de livro que você pega pra ler e vai em um dia porque é curtinho, né? Uma história bem pequenininha. E a gente vai ter tudo acontecendo em torno dessa loja de conveniências e a história vai começar envolvendo a dona dessa loja de conveniências, que é uma senhora que perdeu a bolsinha dela ali, né, com todos os pertences dela na estação de Seul, e quem vai encontrar vai ser um homem em situação de rua que vai conseguir entrar em contato com ela pra poder devolver, e a partir daí os destinos dos dois vão se cruzar e eles vão, enfim, né, se tornar conhecidos. Ele vai se tornar um funcionário dela e a partir daí a gente vai vendo outras linhas narrativas, né, outras personagens que vão ter a sua história sendo mencionada aqui ao longo da trama através da conexão que a gente vai ter entre essas personagens, que é a loja de conveniência. Então é um livro gostoso, leve, assim, pra você realmente só ler sem se preocupar com nada, porque é um tipo de trama muito envolvente e instigante também, porque tem uma espécie de suspense envolvendo aí a identidade desse homem. Então você vai lendo e vai tentando entender e decifrar com o passar da leitura. E como eu falei, já tem um segundo volume aí pra sair pela editora Bertrand, e também tem mais recomendação de livro desse gênero aqui no canal. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui no card. Uma das minhas leituras mais recentes, que eu não falei em lugar nenhum, ainda não comentei aqui no canal sobre, mas que eu também li em pouco mais de 24 horas, porque eu precisei parar pra fazer outras coisas, porque senão eu teria lido de uma vez só. Foi Morando com um Vampiro, da Jenna Levine, ou Levine, eu não sei como é que pronuncia, eu acho que é Levine. Enfim, gente, esse livro foi uma surpresa muito gostosa, porque é aquele tipo de livro farofa, pra você só realmente ler sem ter muito esforço da sua massa cinzenta, você só vai realmente começar a ler o livro e aproveitar. E é uma trama que lembra um pouco Teto para Dois, sabe, da Beth O'Leary, porém o cara é um vampiro. Por que eu falo que é meio parecido? Porque a gente vai ter essa mesma ideia de um casal que vai se conhecer porque eles vão morar juntos depois de um anúncio de um quarto vago. O que vai acontecer aqui é que a Cassie, que é uma mulher que é artista, ela tá ali tentando viver da arte dela, né, do trabalho dela enquanto artista, porém ela não tá tendo muito sucesso com isso, tá faltando, né, grana, tá meio curto, e ela tem que encontrar um lugar pra morar, quer dividir um apartamento com alguém, e ela vai encontrar o anúncio do Frederick, que é um cara que tá anunciando um quarto no apartamento dele ali em Chicago. A princípio parece ser bom demais pra ser verdade, porque o preço tá bem abaixo do que ela tava olhando antes e o quarto parece muito bom. Só que aí, né, como ela tá realmente precisando, ela vai conhecer tudo mais e acaba aceitando morar ali. E aí que a gente vai ver, né, os dois dividindo a rotina com as suas peculiaridades, né? Ele tem ali o fato de que durante o dia ele não tá em casa, né? Ele tá meio que fora, assim. E à noite é o momento em que ele, no caso, tá em casa, tá no apartamento. A gente sabe que é isso porque durante o dia ele tá dormindo porque ele é um vampiro. E aí, porque a gente já sabe que ele é um vampiro, a gente entende das peculiaridades dele, mas ela ainda não pescou isso, então ela fica meio tipo assim, tá, beleza, tem uma rotina muito aleatória. Mas é uma rotina parecida com o do personagem de Teto para Dois, por isso que eu acho que tem essa semelhança. Tem algumas questões assim que me lembram um pouco, porém com essa particularidade completamente única dessa história, em que a gente vai ter aqui realmente um vampiro, literalmente. E é claro que a gente tá falando de uma comédia romântica. Vai ter aqui um romance acontecendo em determinado momento. Como eu falei também, a gente tem essa parte da comédia presente na história de um jeito muito legal. Esse personagem que é velhíssimo, né? Tem, sei lá, 300 anos e tá tentando sobreviver no mundo atual. Por isso, inclusive, ele quer que alguma pessoa esteja ali junto com ele, dividindo o apartamento, pra ele poder aprender junto com essa pessoa sobre como viver no mundo atual, no mundo tecnológico, como se portar, etc. Enfim, a gente vai acompanhar isso com o passar da leitura. E é aquele tipo de história super gostosa, sabe? Assim, que não te exige muito. É uma história que vai te trazer uma leitura super divertida, super envolvente. Tem um final que é um pouco corrido, eu acho, mas ainda assim foi uma leitura que me agradou muito, porque foi o que eu tava precisando na hora, sabe? Eu precisava, assim, de uma leitura mais levinha mesmo, mais despretensiosa. E ele me entregou bastante disso, além de ter sido uma leitura bem fluida também. Então deixa aqui a recomendação. E já tem também o segundo livro, que é no mesmo universo, com personagens diferentes, que saiu pela Intrínseca também. Eu não lembro, acho que é Namorando um Vampiro o título, vou deixar a capa aqui pra você saber qual é, mas enfim, saiba que já tem continuação, que eu já quero ler. Então, esse aqui vai ser a minha recomendação pra você que tá querendo um livro mais leve, mais rapidinho de ler. Falando agora de um clássico, eu vou recomendar O Curioso Caso de Benjamin Button, do Fitzgerald. Gente, olha isso aqui, o tamanho do livro. Vai falar que você não lê isso aqui em menos de um dia? Com certeza. Também teve um filme que adaptou, né, foi inspirado nessa história aqui, que é com o Brad Pitt, enfim.
Ficou bem famoso também o filme. Mas o curioso caso de Benjamin Button é aquela história super conhecida de um cara que nasce idoso, né? Ele já nasce velho e conforme ele vai crescendo e amadurecendo, ele vai ficando novo. Então é o caminho inverso que a gente tem da vida. E é bem interessante, é super curtinho. Nem tem, assim, gente, muito o que dizer. Essa é a sinopse e é isso que você vai encontrar aqui. É tipo um conto, sabe? É super rapidinho, então com certeza você vai ler aí em um dia. E é uma história também super diferente. Então quem ainda não leu, deixa a recomendação. Outro livro que dá pra você ler em um dia, A Cachorra, de Pilar Quintana. Também é um livro que eu li em um dia. Super curtinho e traz uma história bem diferente, eu diria, né? Um livro que ele vai ter várias nuances que vão te fazendo refletir com o passar da leitura. Tem um final bastante drástico, assim, chocante, que eu acho que vai pegar algumas pessoas bem desprevenidas. Não sei, vai chocar, eu acho, o leitor no final do livro. Mas, no geral, é um livro muito interessante que vai falar sobre a figura feminina na sociedade. No caso aqui, a gente tá falando de uma autora colombiana, então a história também se passa na Colômbia. A gente vai ter a relação que vai surgir, crescer, amadurecer entre uma mulher e uma cachorra que ela encontra e ela pega pra criar. E a gente vai ter uma história também que vai falar sobre laços afetivos, sobre expectativas, sobre muitas coisas que a autora vai inserindo dentro da história de um jeito muito sutil. Sabe, assim, você nem percebe os assuntos que ela tá trazendo pra história, só para pra reparar realmente, assim, pelo menos comigo foi assim, né? Eu só parei pra reparar realmente como ela trouxe uma gama muito diversa de assuntos depois que eu terminei o livro, que eu parei pra pensar sobre a história. Eu falei, nossa, realmente, né? É um livro bem interessante mesmo, então deixa aqui a sugestão pra vocês. Mais um aí também que eu acho que dá pra ler em um dia, que na verdade eu sei que dá, porque eu li em um dia, A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei melhor sobre esse livro. É um livro que também vai falar sobre preconceito, sobre exclusão e vai focar, vai ter como personagem principal, um senhor de 71 anos, que tá agora nessa idade tão avançada da vida. Ele decidiu que ele vai se alfabetizar pra ele poder conseguir ler uma carta que foi deixada pra ele por um grande amor há mais de 50 anos atrás, que ele ainda não conseguiu ler. Ele não sabe qual é o conteúdo dessa carta. E aí, com o passar da leitura, a gente vai tanto acompanhando nessa trajetória dele, quanto também voltando ao passado dele e entendendo melhor as circunstâncias desse romance e como que as coisas aconteceram lá no passado. Um livro excelente, recomendo muito. E recomendo que assista também a minha resenha aqui no canal. Mais um livro que dá pra ler em um dia, que eu também li em um dia, foi o meu primeiro favorito de 2025, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse livro, ele é narrado aqui em formato de versos e é um livro muito forte, uma história muito potente que vai falar sobre abandono parental especificamente, sobre relação entre pais e filhos, sobre uma protagonista que é uma criança que desde muito pequenininha ela se sente invisibilizada e, assim, sem importância nenhuma, sabe, pelos próprios pais, algo que a gente acha que, tipo assim, não deveria acontecer nunca. Pelo menos acho que a gente imagina que a maternidade, a paternidade, especialmente a maternidade. Acho que a maioria das pessoas tem esse imaginário de que deveria ser algo romantizado, algo idealizado, mas nem sempre é assim. Temos maternários muito diversos. E aqui a gente tem essa história que vai também falar, de certa forma, sobre o maternar, mas pela visão da filha, que é quem vai sofrer as consequências desse maternar da mãe. Então a gente tem uma história muito interessante. Eu gostei demais desse livro. É um livro que traz de forma muito sutil, porém muito brutal, todos os assuntos que a autora se propõe a trazer, e eu gostei muito da experiência, então deixo aqui a recomendação pra você também. Agora, pra quem quer dar muita risada enquanto lê, eu vou recomendar um que eu já tô recomendando aqui há anos no canal, mas sempre vale lembrar vocês para ler, Gay de Família. Eu também li esse livro em pouco mais de um dia, ou menos. Enfim, gente, muito engraçado esse livro, muito rápido de ler. Vai ser a história de um tio que chama o Diego. Ele é um cara gay que tem seus sobrinhos, tem a sua família e tal, porém ele não tem uma família muito unida porque a família é super preconceituosa, né? Só que aí, num belo dia, o irmão dele chega na casa dele, pede, implora, suborna ele pra que ele cuide dos 3 filhos, enquanto ele e a esposa vão fazer uma espécie de retiro da igreja, e daí ele acaba topando ficar com os sobrinhos por um final de semana, e a gente vai acompanhar essa história desse tio que não teve tanto contato, ele não teve praticamente nenhum contato com os sobrinhos ao longo dos anos. Ele tá agora finalmente conhecendo essas crianças e a gente vai junto com ele, conhecendo a personalidade de cada um deles. E é uma história muito divertida, porém também muito linda, muito bonitinha, assim, porque a gente vai ver esse laço entre tio e sobrinhos surgindo e, sabe, crescendo ao longo da história, porque a gente vai ver eles se conhecendo melhor e nutrindo sentimentos afetuosos um pelo outro. Então é um livro que, além de muito divertido, muito rapidinho, é também muito emocionante. Então eu deixo aqui a recomendação pra vocês também. E tem mais livro do Felipe Fagundes vindo por aí. Ele já anunciou, estou ansiosa. Outra recomendação que com certeza você vai acabar de ler em menos de um dia, sério, assim, não tem como. Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro é uma novela, não é bem um conto, né? É tipo uma novela em que a gente vai ter uma história narrada de forma epistolar. São cartas que vão ser trocadas entre 2 pessoas, um homem e uma mulher, que descobrem que seus respectivos cônjuges, seu esposo, sua esposa, estão traindo eles
um com o outro, né? Então, tipo, a mulher da relação vai encontrar evidências de uma traição do marido dela nas coisas dele, e ela vai descobrir quem é essa mulher. Ela vai escrever pro marido dessa mulher pra contar: oi, descobri, meu marido está me traindo com a sua esposa. Tá aqui as informações, sei que você vai querer fazer com isso, mas enfim, achei que você deveria saber. E aí, conforme a gente vai acompanhando essa troca de cartas, a gente vai vendo o avanço tanto das coisas que estão acontecendo, né, do pano de fundo ali com relação a esse casal que tá traindo, quanto também com relação aos traídos. Então é uma história muito envolvente, maravilhosa, recomendo muito, que além de tudo também é super rapidinha, certamente você vai ler aí em menos de um dia, super gostoso, põe na sua lista. Agora indo direto pros romances, trouxe aqui alguns romances que foram assim pra mim. Comecei a ler, rapidinho acabei. Coisa de 1-2 dias, no máximo, já tava finalizado. E, de novo, alguns desses livros eu até que tenho críticas, principalmente. Mas assim, foi pra mim que eu estava precisando no momento, então estarei passando um pano. Vou começar falando sobre O Amor Depois da Minha Vida, que eu já comentei em outras ocasiões aqui no canal, que é um livro muito gostosinho, daquele nível Sessão da Tarde. Tem um romance, assim, sabe, um saborzinho de um romance muito gostoso. E temos também aqui, né, uma história que é muito fora do comum, né? A gente tem uma espécie de um realismo mágico aqui, porque a protagonista desse livro, ela tá num belo dia na casa dela, vivendo a vida. Mais ou menos vivendo a vida, porque uma das questões que a autora vai trazer, de certa forma, bastante sutil dentro da história, vai ser justamente essa questão de que muitas vezes a gente tá só sobrevivendo, ao invés de fato, viver algo legal. Então a gente só tá realmente ali, sabe, seguindo com a vida, e é mais ou menos o que essa personagem aqui tá enfrentando, né, que ela tá passando. Ela tem seus 20 e poucos anos, não tem grandes perspectivas, grandes sonhos, nem nada do tipo, e num belo dia, ela vai jantar um hambúrguer, ela engole, né, um pedaço de hambúrguer que fica entalado, na verdade ela não engole, né, fica entalado, ela morre sufocada com um pedaço de hambúrguer. E daí quando ela chega lá no além, ela vai ser recepcionada pela pessoa que vai ser responsável por ela no além. E é também lá que ela vai encontrar um cara assim, que ela vai ter um momento mágico com ele. E aí ela vai descobrir que na verdade esse cara ele não tinha morrido como ela, né? Ela morreu. O cara foi ali por engano e ele é mandado de volta pra Terra. E daí ela começa a querer também voltar pra Terra, descobrir uma forma de ela conseguir voltar. E essa moça ali que vai ser responsável por ela no além vai falar: olha, eu vou arrumar um jeito de você voltar, porém, só depois que você concluir uma missão lá na Terra. Você tem 10 dias pra fazer aquele fulaninho lá se apaixonar por você. Se ele conseguir se apaixonar por você e tal, for um negócio assim, genuíno, você pega a sua vida de volta. E por que essa moça faz isso? Porque ela é uma romântica incurável, ela ama ler livros de romance, inclusive tem várias referências a outros livros de romance da história, e ela faz isso, ela fala: eu vou dar um jeito aqui de você conseguir voltar pra Terra definitivamente se você conseguir cumprir essa tarefa. E daí é isso que vai acontecer, ela vai voltar pra Terra, a gente vai acompanhar esses 10 dias dela tentando reencontrar esse cara e fazer com que ele se apaixone por ela. Tá vendo como é bem Sessão da Tarde, gente? Um negócio super, sim, bobinho, bem despretensioso, porém ao mesmo tempo muito gostoso, muito leve, muito envolvente. Eu, pelo menos assim, peguei o livro, fui do começo até o fim, sem parar, e foi um livro também que eu devorei, então deixa aqui a recomendação pra quem gosta, né, de um romance levinho e tá precisando de algo assim. Ah, e pra quem pergunta sobre cenas hot, esse livro aqui, se eu não me engano, ele tem uma cena que não é daquelas super descritivas, é coisa de tipo assim, 1-2 páginas, acabou, sabe? Não é aquele livro que pinga hot. Enfim, né, já avisando, porque eu sei que tem gente que não gosta, esse aqui dá pra ler de boa. Já o próximo, a gente tem sim algumas cenas picantes um pouco mais detalhadas, que é Os Caçadores do Coração Perdido, da Jo Segura, eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa autora. Por sinal, aqui atrás também tem um aviso de conteúdo adulto. E esse é um livro muito legal, gente, porque é um romance meio Indiana Jones. Eu gostei muito por causa disso. A gente tem 2 personagens que são antropólogos, não, gente, tô falando errado. Eles são arqueólogos. E aí, o que acontece? Essa protagonista dessa história, ela é uma professora numa universidade e tal, que ela é especialista num ancestral X, que parece que é ancestral dela lá do México, etc. Enfim, ela tem um conhecimento muito vasto, a pesquisa dela foi baseada nesse cara e tal. E em contrapartida, a gente tem o outro personagem da história, que é esqueci o nome dele já. Ford. O Ford, ele é um outro cara também ali que ela já conhece por ser da área dela, mas que eles têm alguma coisa no passado, assim, que faz com que ela não goste muito dele. E acontece o quê, né? No começo do livro, a gente vai descobrir que ele está trabalhando numa escavação muito importante, que ela seria a pessoa ideal pra estar nesse trabalho, porém ele foi convidado pra fazer isso, e ele foi mesmo sabendo que ela era a pessoa ideal pro trabalho, porque ele tem uns motivos pra fazer isso. A gente vai entendendo conforme a história vai se desenvolvendo. Só que chega uma parte ali da escavação que eles estão, assim, não tá indo pra lugar nenhum, sabe? Eles estão empacados, e daí eles resolvem convidar a Socorro pra participar dessa escavação ali e tentar ajudar eles a encontrar o que eles foram pagos pra encontrar ali. E a partir daí que a gente vai ver, né, ela
chegando lá e muito a contragosto e com várias condições aceitando fazer esse trabalho. Enfim, né, eles vão se reencontrar ali, a gente vai entendendo melhor o que aconteceu no passado deles, o que foi que fez com que ela tivesse esse sentimento tão forte, assim, de repulsa com relação a ele. E é claro que a gente sabe que vai existir um romance que vai surgir aqui, né, mais pro final do livro. É um livro que, como eu falei que tem alguns livros desses que eu vou recomendar, porém com algumas ressalvas, esse aqui é um deles. Tem algumas questões envolvendo romance que não me agradam como um todo. Tem umas questões aqui que são muito difíceis de imaginar acontecendo na vida real, sabe, assim? Então, é um romance gostoso, mas ao mesmo tempo tem umas situações meio de vergonha alheia. Enfim, coisas assim que, particularmente pra mim, me incomodaram, mas que eu acho que pra leitores que não se incomodam vai passar despercebido e você vai ter uma ótima experiência de leitura. E de um modo geral, eu gostei muito da ambientação da história, eu gostei muito do pano de fundo que acontece, né, nessa trama junto com o romance. Eu gostei muito de como a autora traz as críticas envolvendo a presença feminina no campo da arqueologia, como existe um olhar de fetiche muitas vezes pra mulheres que são arqueólogas, geralmente sexualizando essas mulheres, e também muito sobre a questão de, em muitos casos, essas mulheres terem o seu mérito, né, a sua, enfim, o seu próprio trabalho sendo posto à prova pelo simples fato de serem mulheres. Então é um livro bem interessante nesse sentido também, que eu devorei, li super rapidinho e vou recomendar aqui pra quem gosta de livros de romance e tá precisando de algo assim pra ler em um dia só, devorar, começar e não conseguir largar. Mais um que eu recomendei aqui no ano passado, eu vou seguir recomendando porque eu devorei esse livro também, foi minha melhor parte, da Hannah Bonan Young. Esse livro aqui é um romance muito gostosinho também, que vai girar em torno de personagens PCD, então a gente tem protagonismo PCD no casal. Ele usa uma prótese da perna e ela tem uma deformidade na mão. E aqui no caso a autora colocou na sua protagonista a sua própria questão com a mão, que teve também uma má formação e tal. A autora tem, né, essa mesma questão. E ela trouxe isso pra sua personagem. Então é tudo muito mais, eu acho assim, verossímil, porque você tá acompanhando uma história que foi escrita por uma pessoa que já passou por muitas situações que essa personagem passa ao longo da história. E a gente tem um romance que vai ser aquele romance que vai surgir com algo inesperado, porque numa festa de Halloween, esses dois vão se conhecer, eles vão ter, né, um caso ali de uma noite, ela vai engravidar, então a gente tem esse plot da gravidez inesperada, que não agrada a muitas pessoas. Eu também não sou muito fã, mas desse livro aqui funcionou, e eles vão acabar, então, tendo agora esse laço pra sempre, um com o outro, que é esse bebê, que eles vão precisar fazer de tudo pra poder criar juntos, então a gente vai ver que eles vão se aproximar muito por conta da gravidez, e a história vai surgir, vai se desenvolver a partir disso. Foi um livro muito gostoso, uma leitura super fluida, rapidinha de ler. Também tem aqui cenas hot, tá? Eu acho que tem uma bem no começo e uma mais pro final, então deixo aqui, né, o alerta pra quem não gosta, ou pra quem gosta, né? O Caçadores do Coração Partido também tem cena hot, então deixo aqui o alerta. Mas enfim, são livros super rapidinhos e envolventes que eu acho que você vai ler fácil aí em menos de um dia. E o próximo romance aí também, pra quem gosta de livros que não tem tanta cena hot assim, ou que não tem a cena hot, tem o Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Já falei em várias ocasiões dos livros dessa autora que eu amo. Vou recomendar mais uma vez aqui um livro dela. E esse aqui também é um livro que não tem cena hot. Tipo, você sabe que aconteceu um encontro sexual, mas você não tem as descrições do que aconteceu. Então, pra quem não gosta, é um prato cheio. Pra quem gosta, já não tanto assim. E aqui a gente tem uma história envolvendo um casal de protagonistas que são muito diferentes um do outro. Eles vivem realidades completamente opostas. Cada um deles tem as suas próprias, sei lá, as próprias expectativas e que são colocadas em cima deles, sabe? Com relação a futuro profissional. Ela vem de uma família de médicos, né? Então, os próprios pais ali já colocam nela uma pressão muito grande pro que ela vai fazer da vida e seguir os passos dos pais, né? Ele, por outro lado, ele tem também ali uma pousada no interior, numa cidadezinha do interior, que é onde eles se conhecem, que fez parte, assim, né, da família também, que ele também tem as suas obrigações ali pra levar esse legado adiante. Porém, a gente vai ver que em certo momento, assim, a gente vai ver que eles vão se conhecer já no começo do livro, vai surgir ali um interesse, eles vão se relacionar com o passar da história, e por mais que seja um casal muito improvável, por muitas diferenças que eles, né, vivem, cada um vive uma vida muito diferente do outro, tanto com relação a essas questões profissionais, mas também diferença de idade. Ela é bem mais velha do que ele, ela tá saindo de um casamento, né, tá se divorciando, ou já se divorciou, se eu não me engano, e tá passando por uma situação delicada, mas ao mesmo tempo tá agora, né, tipo, vendo uma oportunidade de se apaixonar de novo e ser tratada de uma forma totalmente diferente que ela era tratada no casamento. Então, né, são personagens em mundos completamente diferentes, e por isso a gente tem o título Parte do Seu Mundo, porque eles vão tentar ao longo da história encontrar uma forma de um fazer parte da vida do outro e fazer essa história dar certo. Então é um livro muito gracinha, muito fofo, um romance muito gostoso de ler. Eu fiquei também vidrada nessa história e eu deixo aqui a recomendação pra você que tá precisando de um livro pra ler também aí em um dia. Eu devorei, gente, essa história. Embora o livro não seja tão curtinho assim, é super envolvente, você vai ler rapidinho com certeza. E por fim, agora um livro pra quem quer uma fantasia pra ler em um dia. E aqui, ó, vou trazer um livro que ele até que é grandinho. Tipo, ele parece grande, na verdade ele é grande, ele tem 300 e poucas páginas. Mas eu li em pouco mais de um dia, porque é um livro também extremamente viciante, que é O Caçador Sem Coração, que é o primeiro livro de uma duologia de romantasia com inimigos para amantes.
porém, gente, uma romantasia assim, ó, excelente. Você vai ter aqui uma história de bruxas, em que as bruxas são caçadas e levadas pra fogueira, pelo reino ali desse universo mágico. Porém, a gente tem aqui uma mulher que é conhecida como Mariposa Escarlate, que tá resgatando bruxas que foram presas e tá libertando elas, e enfim, né, tem feito isso já há algum tempo, e a guarda desse rei tá tentando capturar essa pessoa já há algum tempo sem sucesso. Então, eles estão fazendo várias investigações ali pra tentar descobrir o paradeiro dessa pessoa e conseguir capturá-la. E aí, a gente vai ter também a narrativa pela perspectiva da Rune, que é uma moça ali da alta sociedade, desse reinado e tal, que vai, assim, ela é uma pessoa que ela é tida como aquela pessoa patricinha, sabe? Super superficial e tal, porém ninguém sabe que essa é a fachada que ela põe na frente de quem ela verdadeiramente é. Porque ela é a pessoa, né, a bruxa, que tá salvando outras bruxas. E ela tá fazendo tudo isso na surdina, por trás desse pseudônimo, né, e dessa identidade que ela esconde. Então ela é uma pessoa que tá, assim, no meio da alta sociedade, né? Ela tem muito destaque, muita gente conhece ela, mas por trás de tudo isso, ela tá, enfim, sendo uma justiceira. E a gente vai ter a história tendo outros rumos quando os caminhos dela e do chefe da guarda vão se encontrar, vão se cruzar. Eles vão meio que se relacionar, um tendo intenções com relação ao outro, de tipo assim, ela quer descobrir mais sobre pra onde estão sendo levadas as bruxas, ele quer descobrir mais sobre quem pode ser essa feiticeira, porque ele tá suspeitando de que seja ela. Então existe, assim, sabe, um jogo de manipulação muito interessante que acontece na trama. E até o final desse livro você não consegue enxergar esses enemies se tornando lovers, sabe? Assim, é uma coisa muito bem feita. Eu achei muito bem construída, sabe? Essa inimizade que a autora cria aqui, essa coisa de serem inimigos mortais realmente. E como mais pro final do livro vai surgir uma nesga, assim, uma possibilidade de um romance, pra daí chegar no final do livro e você ficar naquela coisa de tipo, meu Deus, eu preciso do segundo, porque é uma duologia, né? E o jeito como a autora termina esse livro é aquele jeito que faz você querer ter o segundo já na sua mão na hora, pra você devorar a história e saber o que vai acontecer com os destinos dos dois no próximo volume. Então é um livro que você vai com certeza, assim, devorar se você gosta de livros nesse estilo. Eu deixo aqui a sugestão pra você também, por mais que seja um livro grande, eu acho que você vai devorar em um dia sim. E esse era o vídeo de hoje, gente. Essas são as várias recomendações que eu trouxe pra vocês. Eu nem contei aqui, mas são todos livros que eu lembro de ter tido experiências recentes, de leituras muito fluidas, muito rápidas, que eu tenho quase certeza que você vai conseguir ler em um dia, pra não dizer que for, mas sem um dia, talvez um pouco mais de um dia. Eu tenho quase certeza que você vai ter essas experiências com esses livros. Agora eu quero saber de você, quais foram os últimos livros que vocês leram que foram assim pra vocês? Vocês leram super rapidinho, menos de um dia, mais de um dia? Comenta aqui que eu vou adorar saber. Antes de ir embora, vou te recomendar um outro vídeo que eu publiquei aqui no canal, recomendando 20 livros super curtinhos pra você ler muito. É só clicar aqui, esse é o vídeo. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.